aqui. Isso, melhor aqui. Nossa vida. Bota 5 minutos. Uma Lucila. Depois que a gente iniciar, aí eu vou fazer a oração de abertura primeiro, tá bom? Você quer um momento? São só perguntas, pastor? Não. Tem só Ele perguntas. comenta. Ele comentando. Até que ele coloca outras traduções. Então, mas para explicar o porquê no final, tem a observação, por que ele faz isso. A chamada tá aí. Se você quer abrir em Tiago lá, que fala dos líderes, deixar aberto já. Tiago, qual verso que é? Cabeça agora. Eu sei que tem segunda-feira 2. Que fala. Dá a mesma ideia de João. Primeiro João 4 que nem fala, pastor. É uma carta? Tô achando. Três quanto? 3-1, né? 3-4. Não, não é que não. 3-2 não, né? 3-1. Tem que não falar sobre ele. Faça mais. Este programa é uma produção independente e todos os conteúdos são de responsabilidade dos seus idealizadores. Deixa. Assembleia de
Bom dia, amados e queridos ouvintes do programa Hora da Verdade. Nós estamos aqui para mais uma vez darmos prosseguimento a esse projeto, a esse trabalho que Deus nos conferiu. Órgão esse já expressado, pertencente à Igreja Assembleia de Deus Ministério Dynamis. E eu quero desejar a paz do Senhor a todos os que estão nos ouvindo nesta manhã. A irmã Lucila, que está aqui do outro lado da sonoplastia, nos dando a sua assistência. Ao diácono André, que mais uma vez está aqui conosco hoje para discutir um pouquinho de João 10:10, na nossa programação, o Pitaco Teológico. Paz do Senhor, diácono André, bom dia. Pastor John, paz do Senhor, bom dia. Desejo cumprimentar todos os ouvintes da programação com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E é um privilégio estar aqui mais uma vez. Maravilha. Então nós vamos começar esse programa orando por você. Já no início dessa programação eu quero dar as minhas condolências em nome da família Dynamis a um grande amigo que veio descansar no Senhor, nosso irmão Anésio, esposo da nossa irmã Jussara, pertencente à igreja CPI ali do Jardim Galego. As minhas condolências aos amados irmãos e que Deus nessa hora venha consolar não somente o coração deles, mas também da nossa irmã Érica e todos os familiares que na manhã deste dia que se chama hoje também veio perder o seu pai, e os nossos mais sinceros sentimentos. E é por isso que nós vamos iniciar essa programação orando por você, amado e querido ouvinte, que talvez esteja desesperançado, você que vem passando por lutas, por adversidades, você que está passando por um momento de crise espiritual, preocupado com o porvir, com o amanhã. Eu quero dizer para você, não se preocupe. Deus, Ele ainda está no controle de tudo, e tudo está no controle de Deus. Tudo o que está acontecendo no mundo é a palavra de Deus se cumprindo, e agora é a hora de nós nos apegarmos mais do que nunca com Deus. E por isso nós vamos interceder por você agora, eu juntamente com o nosso irmão diácono André, que está aqui mais uma vez, pela sua vida, pela sua família. Ligue para cá, o telefone é 3863-7998, o WhatsApp aqui da rádio é o 996-600891. Nós teremos o prazer de lhe atender, de orar por você, pela sua família, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos colocamos em oração pelas vidas que nesta manhã, Senhor meu Deus, estão passando por desafios complexos. O mundo passa, Senhor, por uma crise pandêmica e nós estamos percebendo que muitos estão trancafiados, angustiados, perplexos diante da situação que assola todo o mundo, meu Deus e meu Pai, em que vivemos. A Tua palavra, ela tem se cumprido. Mas o que me alegra, Senhor, meu Deus e meu Pai, é saber que, embora o mundo esteja em crise, não há crise para o Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus do sobrenatural. Eu não espero, por meio de palavras, nesta manhã, Senhor, meu Deus, poder convencer o Seu Filho, mas eu espero que, através da demonstração do Espírito e poder, como disse o apóstolo São Paulo, a igreja de Corinto, poder de alguma forma contribuir para o refrigério, para o conforto, para o consolo desta pessoa que está participando desta programação, esta pessoa que ao longo da semana, do mês, vem participando de todas as atividades aqui na Rádio Novo Cântico, que desde que foi iniciada pelo nosso irmão missionário, pastor Paulo Sérgio, tem sido, Senhor, um canal de bênção para as famílias itapirenses de todas as formas. E neste dia, Senhor, não é diferente. Nós estamos orando para que o Senhor console os corações das pessoas que vieram perder entes queridos, amigos que nós perdemos, e alguns estão descansando no Senhor, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor venha consolar essas famílias, que o Senhor venha trazer esperança, que esta enfermidade ela venha passar e que nós possamos retomar as nossas atividades. Tem sido doloroso para nós ficarmos com os nossos templos fechados, mas sabemos, meu Deus, que isso não nos limita à verdadeira adoração, pelo contrário, aqueles que verdadeiramente já compreenderam o propósito do Senhor na terra, eles estão mais do que nunca fortalecidos, eles estão mais do que nunca arraigados e estão mais convictos de que o Senhor é real, porque todas as suas palavras elas têm se cumprido, e mais atual do que o jornal de amanhã
é a sua palavra para nós. E nós lhe glorificamos, porque Jesus nos advertiu que quando nós virmos essas coisas, nós não devíamos ficar alarmados, entristecidos, pelo contrário, nós deveríamos de nos alegrar e exultar, porque está chegando o reino dos céus, a volta, a parousia de Cristo, teu Filho. Senhor, e isso nos alegra, meu Pai, sobremodo. O que nos entristece é saber que muitas pessoas ainda não deram ouvido para a sua palavra. Estão no crime, nas drogas, na marginalidade, em outras palavras, servindo as suas próprias concupiscências, o seu próprio apetite descontrolado da carne. Mas nós oramos nesta manhã para que o Senhor venha alcançá-los, em nome do teu Filho, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Agora nós vamos fazer uma leitura em João 10:10. E nós vamos começar com o nosso pitaco teológico nesta manhã, para a glória do nome de Jesus. Eu quero convidar o diácono André para estar lendo João 10:10. João 10:10 nos diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Maravilha. Estamos aí com um texto, querido e amado ouvinte, que você conhece de cor e salteado. Qual de nós que evangelizando, pregando, fazendo missões, indo, cumprindo o ídolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já não fizemos menção desta narrativa bíblica? E muito se pergunta, quem é o ladrão de João 10:10? Na sua maioria, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de fazer um curso teológico ou de ter um estudo um pouco mais aprofundado, o João 10:10 aqui, para muitos, ele retrata Satanás, né? É o que todo mundo acredita ser. Sim. Embora Satanás ele atua nessas áreas em roubar, matar, destruir, mas o texto em si não está falando dele. Como assim? Não. Se a gente olharmos aquilo que chamamos de contexto imediato, que é a narrativa toda, não somente o versículo, a gente vai pegar desde João 9, Jesus tendo um embate com os fariseus. Maravilha. Após a cura de um cego. E repare bem, João 10, o verso 1. Olha como Jesus começa. Vamos lá, você, amado e querido ouvinte, abre a sua Bíblia aí agora. Em verdade, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Vamos começar do versículo 8 também, diácono E André? o verso 8 também diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. E o verso 10, o ladrão, outra vez, a figura do ladrão, que temos no verso 1 e no verso 8, falando acerca de falsos mestres, aqueles que vieram antes de Jesus, mas não entraram pela porta. A porta nada é mais que Cristo. Mais que Cristo. Quem seria o ladrão nos dias de hoje? Na verdade, são aqueles que têm deturpado o evangelho, pregado um evangelho falso. Então, querido, amado ouvinte, é certo que muitos já tinham conhecimento desse texto, desta verdade, mas a verdade é que João 10:10, nesse contexto, não pode ser aplicado a Satanás, porque não se trata do diabo. Ainda que o papel do diabo, sim, seja roubar, matar e destruir, nós estamos trabalhando o seu contexto imediato. Nós precisamos entender que quando Jesus falou acerca deste ladrão, então, diácono André, ele não está falando propriamente do diabo, mas ele estava falando dos fariseus, dos saduceus, daqueles que antecederam a sua vinda, como o próprio Gamaliel advertiu que muitos surgiram antes de Cristo, isso em Atos dos Apóstolos, quando havia uma perseguição contra a igreja e os discípulos estavam sendo oprimidos, ele disse, olha, vieram muitos outros, Judas, Teudas e tantos outros, e acabou em nada. Se essa obra não for de Deus, ela vai se extinguir, mas se ela for de Deus, ela vai permanecer. Por que eu usei esse exemplo? Porque aqui é exatamente isso. Haviam muitos falsos mestres que estavam tentando passar-se por Cristo, pregando uma mensagem mentirosa ao coração dos judeus, dos israelitas naquela ocasião. Então Jesus, ele vai falar da sua própria pessoa, que ele é a porta, como bem disse nosso irmão diácono André, que ele é o bom pastor,
E ele não somente é o bom pastor, ele é a própria porta. Aquele que entrar por ele, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Isso fala do quê? Isso fala de sustentabilidade. Né? Então, vamos entender. Então, por que nós tomamos como base no nosso Manhã Pitaco Teológico, aqui no programa Hora da Verdade? Porque é justamente isso que nós estamos vendo nos dias atuais. Nós não queremos aqui atacar nenhuma denominação, não é propósito da programação Hora da Verdade, mas o nosso propósito nesta manhã é discutirmos assuntos como esse e alguns outros um tanto mais polêmicos, na medida que Deus for proporcionando, né, Diácono André, nós estamos aqui em outras oportunidades, discutir temas relevantes como esse. Porque o que tem acontecido hoje? Por muitas vezes, eu vou entrar num assunto um pouco polêmico, mas como eu disse, eu não quero aqui falar nem de A e nem de B, não existe igreja perfeita. Eu até digo pregando lá na igreja, se você encontrar uma igreja perfeita, não entre dentro dela, você vai estragá-la, porque nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos. A começar pela igreja primitiva, só para você entender o contexto. Vamos deixar um pouquinho João 10:10 de lado, só falando sobre isso de igreja perfeita, igreja não perfeita, não existe. Eu vou permitir que o Diácono André, embora eu pudesse destacar aqui, eu vou destacar alguns, ele vai destacar outros. A igreja primitiva, ela não era uma igreja perfeita. Ela começa lançando sorte quando o Espírito Santo já é derramado, o que era próprio da lei. Quando eles vão fazer ali a nomeação de Matias, eles vão lançar sorte. Era comum, era normal. Outros sim, havia discriminação. Por quê? Porque as judias, as de origem grega, de fala helenita, elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos pães. Não somente isso, nós temos outros pontos ali. Sim, a gente tem o caso Mentira. De Ananias e Safira. Pronto, acabou. Olha para você ver quanta imperfeição, irmã Lucila, na igreja que está nascendo. Acabou de nascer, cheios do Espírito Santo, falaram em línguas, oraram em línguas, pregaram, e a igreja tem os seus problemas. Sim, até que a gente vai ver que Deus vai precisar mover para que eles se dispersem, porque a ideia deles era ser igreja somente ali em Jerusalém. Isso. A gente vai ver que houve até um concílio em Atos capítulo 15 para discutir acerca do destino dos gentios que estavam sendo Não igreja. queriam que os gentios fossem inseridos. Deu uma briga ferrenha. Com certeza. Pedro se viu obrigado, no capítulo 10, a se justificar. E o que é que ele usa como argumento? O derramamento do Espírito Santo. Ele fala, Deus deu a eles do mesmo Espírito que deu a nós, quer dizer. Então ele tem que se justificar. Então aí, Diácono André, nós vemos alguns problemas da igreja primitiva. Então, com certeza. E não somente na igreja primitiva, como a gente vai ver, todas as cartas de Paulo, ele vai tratar problemas. A igreja de Corinto tinha, a igreja de Romanos tinha, a igreja de Colossos tinha. Problemas internos, externos, mas coisas que Paulo mais tratou. Primeiro, estavam querendo judaizar a igreja. Verdade. Foi um ponto que Paulo batalhou bastante. Segundo, falsos mestres. Ele sempre advertiu a Tito, a Timóteo, e não somente as epístolas paulinas, mas as epístolas gerais. Pedro, capítulo 2, verso 1 em diante, vai dar a mesma ideia de João 10 ali, falando sobre os falsos mestres, que fariam comércio com as ovelhas de Deus, não teriam zelos por elas. Meu Deus. Que eles iriam se beneficiar através dela, que é a ideia de João capítulo 10, do mercenário, que quando vê o lobo, ele sai e deixa a ovelha. Então, para a gente entender, você que está gostando aí, você que está entendendo, você que queira também participar pelas redes sociais, pela live, tá aí John Heverton, tá bom? Então tá na minha página, tá bom? Você pode nos acompanhar aí, falar, compartilhar essa live. Então, para a gente entender quais as características de uma falsa liderança, então. Porque para a gente entender João 10:10, nós precisamos destacar algumas características que revelam ou demonstram essa falsa liderança. Dentre elas, a ganância, o cuidar da igreja de qualquer maneira, de maneira desleixada, porque nesse contexto Jesus diz, o bom pastor, ele faz o quê, Diácono André? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Pronto, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Agora, aqueles líderes, eles não estavam preocupados com o povo. Eles colocavam fardos pesados nas costas dos povos, que eles mesmos não conseguiam carregar, disse o apóstolo São Pedro em uma das suas epístolas.
E hoje em dia, irmãos, o que acontece? Por muito tempo, eu defendi a ideia de muitas denominações. Até porque eu briguei muito em reunião de obreiro acerca desse assunto, briguei no bom sentido, no campo das ideias, diácono André, dizendo, é melhor ter uma igreja em cada esquina do que ter um bar. Porque eu não tinha conhecimento dessa verdade. Para mim, toda a igreja, ela está pregando Jesus, ela está prestando um trabalho para o reino, até porque Jesus disse, né, que aquele que não é contra mim é por mim, ou que não é contra nós é por nós, na verdade ele usou plural. Eu ficava feliz, não, tem uma igreja ali, está pregando Jesus. Mas a questão não é só pregar Jesus, né? Tem que ter toda uma base, toda uma estrutura doutrinária, tem que ter uma formação, tem que ter uma preparação. Deus pode usar o leigo, que você que está nos ouvindo pela Rádio Novo Cântico, e o diácono André já vai falar rapidinho aqui também, e pelas redes sociais, precisa entender que a questão não é a chamada. Deus pode usar o analfabeto, Deus pode usar o doente mental, se ele quiser, porque ele usou uma jumenta. Eu não quero dizer com isso menosprezando ninguém, mas agora, Deus usou mais Paulo ou usou mais Pedro, diácono André? Ele usou mais Paulo, porque Paulo estava mais Mas por que preparado. ele usou mais Paulo? Porque Paulo, ele investiu mais em questões ministeriais. E assim também, Deus precisava doutrinar, ensinar, discipular a igreja que havia nascido e justamente os gentios. Agora Pedro, a Bíblia diz que ele era um homem douto. O que é o homem douto? Indouto. Indouto seria aquela Falta pessoa de conhecimento, que não tem aquele conhecimento todo, mas ele era muito usado por Deus, Pedro. Sim, agora, ainda mais que Pedro. Ainda mais que Paulo, então, perdão. vamos tentar entender rapidinho, para a gente não esticar muito, porque a gente tem que ficar no assunto. O diácono André é uma pessoa abençoada, instruída, e se a gente deixar, vamos sair fora do foco, porque ele vai falar sobre a vida de Paulo inteirinha aqui, que ele é uma enciclopédia na cabeça dele. Isso é muito bom, é um estudioso da palavra de Deus. Mas para a gente retomar, um adágio popular que muito se ouviu e que muito pregamos, é que Deus não chama capacitados, mas capacita escolhidos. Isso é uma inverdade. Por que uma inverdade? Percebam comigo. A Bíblia diz que Paulo era extremamente preparado. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, que estudou na escola de Hilel, né? Existia naquela época a escola de Hilel e a escola de Shammai. A escola de Shammai era uma escola mais ortodoxa e a escola de Hilel era uma escola mais liberal. Mas não vamos entrar nesse mérito, não temos que sair do assunto. Então o que o diácono André está dizendo aqui, o professor André está dizendo? Que Deus, ele precisa de pessoas capacitadas, porque nós temos N textos aqui que não há tempo de discutir, porque nós ainda vamos ter a pregação, hoje nós vamos falar dos patrocinadores, que Deus nos preparou, temos brinde para você que compartilhar a live, tá bom? Ligue aqui e marque 3 pessoas, você vai concorrer a brindes, a gente precisa se organizar aqui, irmão, é o segundo programa. Então o que acontece, querido e amado irmão? Deus precisava de alguém capacitado, por quê? Para quem Pedro vai pregar? Para os judeus. E Paulo? Diante dos gentios e diante dos reis. Vamos ver Atos, capítulo de número 9. Quando fala, não é a chamada de Paulo, né? Ali a gente vê a descrição de como aconteceu. Paulo vai descrever como foi a chamada dele. Já desde o capítulo de número 7, Paulo já vem sendo confrontado pelo poder do evangelho através do jovem Estevão. E ele não pôde resistir. Com toda a sua sabedoria, como diz o nosso professor Aniel, né? Com toda a sua sabedoria, ele foi influenciado pelo evangelho pregado por Estevão. Ele falou, como que pode um rapaz isso aí, eu formado, pregar com tanta ousadia e morrer, né? Pelo seu Criador. Olha o que a Bíblia diz aí, no versículo de número 15 em diante. Mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, era uma chamada específica. Então, Deus não quer somente a classe pobre, a classe miserável, que, por sinal, é os mais sensíveis à mensagem do Evangelho, até porque, né, o Evangelho é a expectativa, é a esperança, é a mudança, é a transformação de vida, de caráter, enfim. Mas Deus também quer os doutores, né, porque Deus, ele quer salvar. Nós cremos que Deus quer salvar todos. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quem não crê já está condenado. Não é Deus quem condena, é a própria pessoa que não crendo, ela se faz condenada.
E a própria palavra é quem vai julgá-lo, as suas próprias ações também que vai condená-los. Então, eu vou deixar o diácono André terminar esse raciocínio para nós voltarmos acerca das falsas lideranças. Então, percebam que eu falei que eu gostava e acho bom que a igreja se abram de porta em porta. Percebam que eu falei que a gente prega que Deus não chama capacitados, mas capacita escolhidos. Isso é uma verdade também, mas tem verdades aí, porque Deus também chama pessoas capacitadas, gabaritadas. Pedro fala na sua segunda epístola, 3,18, salva a memória, para crescermos na graça e no conhecimento. O que é crescer na graça? Eu vou deixar o diácono André falar rapidinho. O que é crescer na graça? É falar em línguas. É ser cheio do Espírito Santo. Então, quando você cresce na graça, você cresce nos dons ministeriais. Mas o conhecimento é você quem tem que correr atrás. Você tem que estudar. Então, o diácono André, dá um parecer rapidinho nisso aí, para a gente entrar na questão dos falsos líderes. Porque nós estamos falando nessa questão do que é ser um falso líder. Né? Será que todo mundo prega Jesus porque eles querem verdadeiramente o reino de Deus? Porque eles estão verdadeiramente preocupados com a vida social das pessoas? Vamos lá. Hoje o programa é um pouco polêmico, viu, irmãos? Vamos lá. É assim. Deus não está preocupado somente em resgatar pessoas. Mas o propósito de Deus é também mudar a vida dessas pessoas, é isso que eu digo. Lapidar a vida dessas pessoas e enviar essas pessoas para que elas possam trazer mais. Então, uma igreja ela precisa mais do que ganhar uma pessoa para Jesus. Veja bem. Só para fazer parte de um departamento, de um determinado grupo específico. Porque isso não vai mudar nada. Se a gente olhar Efésios capítulo 4, entre os dons que está lá, está o de apóstolo, evangelista, mas está de mestre. De mestre. É assim, Deus não somente é importante que se abra lugares para ganhar almas, sim, mas de depois que ganha, como é que vai fazer? Então, tem que ter André, uma estrutura. E aquelas pessoas que dizem que são contra a teologia, que o irmão só prega a letra, o irmão só prega a letra, ela estaria cometendo um grande erro se ela lesse a Bíblia Sagrada, se ela estudasse a Bíblia Sagrada. Por quê? Penso eu comigo que quem está lendo, estudando a Bíblia, porque tem crente que diz assim, não, eu só sigo a Bíblia. Mas a Bíblia foi escrita por um leigo, por um analfabeto, por uma pessoa... Não. Torno a dizer, não menosprezando ninguém. Deus pode usar qualquer pessoa, irmã Lucila, nos dons. Profecia, revelação. E tem muitos que Deus tem usado desta maneira. Mas isso são dons. Tá? Agora nós estamos falando da instrução bíblica, do ensinamento da palavra, do que destacou muito bem o diácono André, um professor, capítulo de número 4, versículo de número 11 de Efésios, onde há especificações de funções eclesiásticas. Senão a igreja se tornaria uma bagunça, cada um faria o que quer. Então, a pessoa que é contra a teologia, ela deveria de ler a Bíblia que ela tem em mãos hoje? Bom, não fica com medo. Nós não estamos aqui para atacar. Não falamos de denominação. O nosso propósito hoje é esclarecer quem é o ladrão de João 10:10. Destacou-se que é uma falsa liderança. Uma liderança que não tinha comprometimento com o reino de Deus. Né? Uma liderança corrompida, uma liderança gananciosa, uma liderança que não se preocupa, uma liderança que, embora tenha a chamada, tenha a vontade, tenha o querer, mas não quer se sujeitar aos princípios que a Bíblia cristã rege como regra de fé e prática. Bom, pastor, fundamentado a nossa ideia desde a época da própria igreja primitiva. Não, a igreja não teve somente apóstolos e evangelistas, mas precisou que se levantasse pastores e doutores. E muita gente, quando fala isso, ele muitas das vezes trata com desdém aqueles que procuram se aprofundar, procuram não perder oportunidades de se preparar melhor. Porque se a gente vê, vamos lá, Paulo apóstolo, ele era alguém extremamente capacitado, conhecedor da lei, e Deus usou Pedro, usou muito a vida de Pedro, a ponto da sua sombra curar o enfermo. Ele escreveu duas cartas incentivando aos irmãos, mas quando Deus quis tratar de doutrina, treinar pessoas e fundamentar a sua igreja, ele usou alguém um pouco mais capacitado. Então Paulo, como pregam os teólogos,
o organizador da teologia sistemática. Pode-se Ele dizer- vai sistematizar Não o que é somente- ceia, o que é batismo, comportamento moral. Não somente sistematizar, mas o que a gente chama hoje de forma de cristianismo, a gente tem através de Paulo. Glória a Deus, tá vendo? Paulo deu forma ao cristianismo. Os irmãos que estão nos acompanhando pela Rádio Novo Cântico FM 87,9 e pelas redes sociais, então você está vendo o quanto é importante você estudar, o quanto é importante você crescer. Essa Bíblia que hoje você tem em mãos, e na sua maioria é a tradução de João Ferreira de Almeida, ela foi redigida por um teólogo, por muitos teólogos, na verdade. E ele, na verdade, não era padre, como alguns dizem, o que não teria problema nenhum, tá bom? Ele se converteu antes disso, por um panfleto, para quem não sabe da história, por um panfleto ele foi evangelizado. Houve muitos erros na ocasião, depois a Bíblia foi revisada, mas eu não quero me deter a isso. Eu não vim aqui comentar esse tipo de teologia no Pitaco Teológico. A intenção é mostrar para você que é contra a teologia, que a teologia ela é importante. É importante que você estude. E outros sim, você não pode partir para uma teologia liberal. Nós temos muitas pessoas boas aqui na cidade, né? Temos o pastor Daniel, do ITEP, temos o evangelista Diego, meu amigo, tem a minha admiração. Nós temos outros irmãos ali dando aula na Igreja de Cristo Pentecostal também, de uma linha pentecostal abençoada, o irmão Francisco. São pessoas, eu não tenho dificuldade de citar nomes, irmão, não tenho dificuldade porque são pessoas que eu admiro quando se dispõem a instruir, a treinar. Eu lembro que quando eu comecei, eu preguei muitas besteiras. Eu falei muitas heresias, nesse rádio aqui mesmo. E hoje eu me arrependo de muitas delas. Mas a vida é assim. Nós não somos perfeitos. Nós transmitimos o que recebemos. E da forma que recebemos é que transmitimos. Então é importante que você entenda que você que é contra a teologia, é só a Bíblia. A Bíblia não pode ser interpretada do jeito que você quer. A Bíblia precisa ser interpretada na orientação do Espírito Santo, porque a própria Bíblia interpreta ela mesma. Assim, pastor, as pessoas, elas têm esse preconceito contra quem estuda demais, fala que é o Espírito Santo. É porque é um exagero, às vezes, em não orar, né? Porque tem gente que vomita a teologia, porque a teologia não muda a vida de ninguém. Não muda a vida de ninguém. O termo teológico não vai. O camarada trabalhou. Eu não me lembro se foi Spurgeon, não me lembro se foi Spurgeon, não me lembro. Mas o fato de você só citar a Bíblia já é suficiente. Se você não interpretar ela e você ministrar ela, o próprio Espírito Santo já faz isso. Tá? Mas precisa. Mas assim, pastor, a gente tem que entender que teologia está em todo lugar. Quer ver? A revista que você usa para dar a escola dominical na sua igreja é um teólogo. Teologia. A Bíblia de estudo que você gosta de ler. Boa parte das igrejas emergentes hoje, elas não têm nem escola bíblica. Mas aí é um grande erro. Por quê? Porque assim, é bom ganhar almas, mas a igreja tem que estar preparada, tem que ter pessoas preparadas também para discipulá-las. Também para trazer uma esse discipulador, ele precisa ser alguém que já foi discipulado por alguém. Com certeza. Repare bem, o texto de João 10, os falsos mestres são aqueles que não entraram pela porta. Ou seja, são aqueles que não tiveram um encontro com Jesus, um discipulado com Jesus. Então, esses se tornaram falsos mestres. E assim também, pastor. E mesmo aqueles que eram seguidores, como o senhor já antecipou, quiseram inserir o judaísmo novamente lá na frente, aos Gálatas, nós vemos o gnosticismo, são pessoas que estavam dentro do evangelho que agora diziam-se iluminados e precisavam de uma elevação espiritual para entender o evangelho. Olha para você ver aonde a gente chega quando não se tem estudo. E Paulo, capacitado, graças a Deus, Deus o chamou, pôde combater todas essas heresias, senão nós não estaríamos aqui hoje, irmãos. É ignorância pensar que nós não precisamos de conhecimento. A Bíblia destaca crescer em graça e em conhecimento. Como você cresce na graça? Quando você ora, quando você jejua. Que é essencial. Quando você cresce em graça, você experimenta o reino. Isso aqui. Não se levante para ensinar se você nunca sentou para aprender. E outro sim, se você tem que ensinar algo à sua ovelha, ensine ele a orar. Sim, que é assim, crescer em graça e em conhecimento. Quando você conhece em graça, você experimenta o reino. Agora, quando você cresce em conhecimento, você entende o reino. Por exemplo, uma pessoa que é cheia da graça de Deus. Aí chega alguém para ela e fala assim, olha, eu quero que você explique para mim o porquê Jesus morreu por mim.
Ele tem a graça sobre de isso, Deus. Pedro fala assim, respondei a cada um a razão da sua fé com mansidão. Com certeza. Tem crente que fica bravo quando tem determinadas pessoas que batem no portão dele, não convém dizer o nome, por questão de ética. E ele fica desesperado por não saber responder a razão da sua fé. Não, eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo, amém. Bom para você não vai se corromper, mas você não está contribuindo muito para o reino de Deus, porque você não consegue nem explicar a razão da sua fé. Com certeza, e assim, Salmo de número 23. Conclui essa parte, senão a gente já saiu do assunto. O Salmo de número 23. A hora está indo embora, Jesus. Segura o relógio. É necessário ter alguém que venha discipular, que venha explicar. Não adianta ser cheio apenas da graça e não ter alguém que discipule essas pessoas. Por quê? Porque a gente precisa entender que os falsos mestres, eles também citam a Bíblia, mas não de uma maneira querendo expô-la, mas querendo tirar seu interesse através da Bíblia. Ora, Mateus 4, o que Jesus citou para o que Satanás citou para Jesus no deserto? As Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras. Inclusive a Bíblia é a mãe de todas as seitas. Como disse Toda Martinho seita vai distorcer um texto da Bíblia Sagrada para se auto-beneficiar. Então, veja bem o erro que nós estamos cometendo. Ou seja, a necessidade que nós temos hoje, que a gente vive dias difíceis, por exemplo, existem muitas coisas sendo propagadas de maneira errada, até mesmo no meio pentecostal. O meio pentecostal tem sido, vamos dizer assim, deflagrado, tem sido prejudicado. O chamado movimento. Sim. Porque avivamento não é movimento sem discernimento. Avivamento é mudança de caráter, é mudança de conduta. Por exemplo, não tenho prazer nisso. Pastor John andava nas boates GLS. O que é GLS? Gays, lésbicas e simpatizantes. Com qual benefício? Bebida de graça, droga de graça, sexo de graça, que na verdade não era de graça, né, irmãos? O preço foi caro. Deus o livre e guarde. O preço foi caro. A vida do André eu nem vou destacar aqui. Jesus da glória. Vocês nem queiram saber o quanto ele deu trabalho nesse mundo, se Deus não salvasse ele através da graça do Evangelho. Mas para você entender o que nós estamos falando, que as pessoas estão confundindo avivamento. É bom falar em línguas, é bom ter interpretação, por isso que há uma banalização por parte dos teólogos que são de origem cessacionista. Por quê? Porque um avivamento é uma vida cheia do Espírito Santo, são os frutos do Espírito Santo. Por exemplo, o pastor John ora em línguas. Deus me deu algumas oportunidades de ter alguns dons, dos quais eu não vou citar aqui, não se faz necessário. A proposta do programa é discutir João 10:10, falando de quem é o ladrão. O ladrão, então, são os falsos líderes, os falsos mestres, que é o que nós estamos discutindo aqui. Ó, irmão, não vai dar tempo, mas eu vou ficar só em João 10:10, depois eu vou fazer a propaganda. Se não der para me pregar, não tem problema, porque esse assunto está extremamente interessante. Retomando a ideia, eu vim do mundo, mas eu não vivo mais como viveu o mundo. Eu era delinquente, eu batia em professor, eu jogava carteira, isso eu nunca falei, ninguém sabe disso. Eu era um jovem totalmente transtornado, briguento, eu brigava com a minha mãe, eu quebrava o armário de casa, eu metia o pé nas coisas, eu era violento, agressivo. Se você olhar a minha mão, tem várias cicatrizes de murro em parede, em dente. Apanhei muito, bati muito, andava em gangue, eu tinha uma gangue, não era minha, eu participava dessa gangue. Então eu era extremamente violento. E o Evangelho, ele tem a proposta de transformação. Hoje nós estamos aqui após 19 anos, porque tivemos líderes que, com a graça de Deus, nos instruíram, nos moldaram. Então, a ignorância é você também não respeitar a sua liderança. Vamos finalizar essa parte. Então, nós podemos interpretar que há muitas pessoas que estão abrindo igreja, mas estão abrindo fora da direção de Deus. E também, nós não podemos dizer assim, Diácono André. Deus falou comigo que tem uma obra na minha vida. Deus falou para mim que ele vai me fazer pastor. Há 19 anos Deus falou que ia me fazer pastor. Deus fez o pastor John de 2 anos para cá na Dinamis? Não. Eu era pastor na antiga denominação há 12 anos. Eu pastoreei 9 igrejas, com as que eu estou pastoreando agora. Eu tenho uma história. Eu pastoreei a igreja na Aliança, eu pastoreei a igreja na igreja Assembleia de Deus, Comunidade das Nações. Eu comecei a dirigir o meu primeiro trabalho na igreja Pentecostal Jesus Reina sobre o Trono com o pastor Walter. Eu fiz 3 mudanças de igreja necessárias,
por conta de vontade de crescimento. Quando eu via que a igreja podia me oferecer alguma coisa de crescimento, eu não falo de cargo, irmão. Eu não tenho dificuldade, eu não fui consagrado a pastor ainda, e todo mundo me procura e fala, pastor, vamos levar o senhor para a convenção. Pastor não é aquele que tem um título, pastor é aquele que apacenta. Passou muitos aventureiros comigo já, desde a outra denominação. Eu não faço questão de que as pessoas venham. Uma das críticas que nós temos é assim, você não vai lá não, porque para ser obreiro lá você tem que ter teologia. Obrigatoriamente, estatutariamente. Se você não tiver o conhecimento da sua fé, irmão, então você não quer servir ao reino. Você quer servir ao seu prazer, você quer andar de igreja em igreja. Como o meu amigo presbítero Pedro, que está aqui, não está aqui por motivo fosse maior, ele ia discutir que o falso líder aqui também pode ser um itinerante. Eu fui itinerante, gosto de pregar, valorizo o ministério da itinerância, mas uma itinerância saudável. Não uma itinerância de movimento que vem na sua igreja, vai dar chave de carro. Quantas igrejas já fecharam Itapira? Por quê? As intenções poderiam ser boas, mas a metodologia é errada. Usar tinha boas intenções, tinha ou não tinha? Tinha sim. Ô pastor, eu quero destacar algo assim. Fica à vontade, Jacandé. Agora é com você. Assim, Quebra o pau. a igreja precisa fornecer aos seus obreiros, por exemplo, o senhor, como estatuto, de presbítero acima. Para ser obreiro precisa o quê, pastor? Pelo menos o médio. O médio. Isso mas, é o mínimo, está destacado lá. Mas Se a igreja quiser galgar mais... Mas a igreja fornece. Fornece. Entendeu? A igreja fornece. Se preocupou. Se preocupa, porque é o seguinte... Quando a igreja foi fundada, nós já iniciamos o primeiro núcleo. O senhor lembra? Lembro sim. E por sinal eu dei 2 matérias só, já transferi para o garotão aqui. Glória, benção. E assim, a gente precisa entender que igreja é coisa séria. Você vai dar conta para Deus naquele dia. A quem mais é dado, mais é cobrado. Se te consagraram e você não tem a chamada, corre atrás. Você vai pagar o preço do mesmo jeito. Também. E outra coisa, pastor. Se a gente olhar para Paulo, vamos ver Paulo. Paulo, ele fez 3 viagens missionárias, mas dessas 3 viagens missionárias, ele sempre vai em Jerusalém, dá conta. Porque os itinerantes, assim, Paulo era itinerante, mas Paulo era um itinerante que fundava a igreja, ficava na cidade, cumpria o que nós demos aula esses dias ali na igreja. Na verdade, demos aula não, pregamos, perdão, no culto de missão em que o diácono André é responsável, na comissão, na grande comissão dos 12, capítulo 9 de Lucas, e Lucas 10, quando fala dos 70 ou 72, dependendo da tradução, dos manuscritos. E Jesus os habilitou com dinamis. Dinamis é poder que capacita, que habilita, que excede, o poder que ressuscitou Jesus, o poder derramado em Atos. E Jesus outorgou a ele exousia no grego. O que é exousia? Exousia é autoridade. Jesus não somente deu a eles poder, mas compartilhou, outorgou exousia, ou seja, autoridade. Então você precisa entender isso aí. Aí nós falamos sobre isso. Então, tem pessoas, como o senhor falou, que está pregando de igreja em igreja e não está fazendo o que o apóstolo Paulo faz. Eles querem dinheiro. Eles querem fazer aquele chamado movimento para ter a agenda para voltar. Irmão, eu já fui itinerante, eu já fui arrogante. Eu não tenho dificuldade de falar, não. Você não conhece o John, não. Tem nego comigo aí há mais de 12 anos, irmão. Não vem com essa conversinha, não. John é arrogante. Eu queria ser o cara, eu queria pregar melhor que todo mundo, eu queria fazer mais que todo mundo. Por um lado era bom, porque eu ainda prefiro ser o melhor em tudo que eu faço. Não o melhor que os outros, o melhor para mim, o melhor para o meu Deus. Eu nunca fiz para os outros, que fique claro. E se eu queria ser um bom pregador, por exemplo, eu vou contar um segredo que ninguém sabe, senão aqueles que congregam comigo. É um segredo. Eu nunca contei isso. O diácono André está aqui para provar. Me consagraram neófito. O que é neófito? O que é neófito, irmão? É um novo convertido. Eu comecei a destacar muito rápido no evangelho. Eu orava, Deus me levou em missão com 9 meses de convertido, eu tomei água podre, água fedida, eu fui para a Bahia. Ninguém sabe disso. A ânsia de querer pregar, de querer fazer, me impulsionava a jejuar 24 horas por dia. Por 2 anos eu me deteve e me abstive de me relacionar com pessoas. Eu fiquei firme no evangelho, eu orava, eu ia na tarde da bênção, eu pregava na praça, eu pregava na rua, eu pregava na rodoviária, eu ia cedo na consagração, da consagração eu já ia para a tarde da bênção, no Belém, na Madureira, na Assembleia de Deus de Monte Sião. Aonde tinha uma tarde da bênção, eu estava ali, eu estava lá. Madrugada, campanha, irmão, era 24 horas para Deus, curioso.
Deus nunca me usou tanto. Deus revelou câncer, Deus curou câncer, eu não falo isso. Deus me revelava coisas ocultas, pessoas que estavam em fornicação, adultério. E era um período de muita graça. Enquanto todo mundo estava namorando, estava lá o John, o radical, o ignorante, o bíblia, o quadrado, o querendo ser melhor, consagrando. E me consagraram. 2, 3 anos depois me deram a função de evangelista. Isso me matou quase. Irmã Lucila quase me jogou no mundo. Eu não sabia lidar com aquela pressão. Porque diferente de alguns, quando eu subia no altar como evangelista, não tendo aquela estrutura, Diácono André, eu tremia, eu falava, eu não tenho a bagagem que esse cara tem. Eu não tenho, porque o evangelista, ele é o auxiliar do pastor, ele faz o mesmo papel, ele faz casamento, ele realiza batismo, ele faz cerimônia fúnebre, todas as funções. É claro que o evangelista, ele trabalha externamente, ele é um fundador de igreja, ele é um plantador de igreja, e não um pastor. Ele planta o que o apóstolo Paulo fazia também, ficava ali, ficou 18 meses em Corinto? 3 anos em Éfeso, 18 então, meses em tá Corinto. Certo, minha cabeça está funcionando. Olha o itinerante que nós estamos falando de antigamente e o itinerante de hoje. O itinerante de hoje, ele quer passagem de avião, ele quer o melhor hotel, ele quer a melhor comida. Pastor, é pecado? Nunca foi. Dê o melhor se a igreja pode. Agora, querer igualar todas as igrejas, aí é pecado. Pastor, só quero abrir um parênteses aqui, não é o assunto, mas é o seguinte. A verdade, essas igrejas que gastam fortunas para trazer cantor gospel, pregador de renome, e tem obreiro precisando em casa, meu Deus, ou não tem projeto eu vivi missionário, isso. Eu sei vocês o que é vão isso. dar conta diante de Deus. Eu sei o que é Todo isso. Todo dinheiro que entra na igreja é dinheiro de Deus, e vocês vão ter que dar conta. Só para finalizar, neófito, novo convertido, pastor John não sabia lidar com a chamada. Arrogante, briguento, me arrependo de ter ofendido anciãos, tá? Porque não é anciões, embora a gente pronuncie assim, a Bíblia é anciãos. Eu peço perdão a Deus e aos meus amigos e irmãos, inclusive na antiga igreja que eu passei, muitas vezes eu fui arrogante, soberbo. E como diziam os meus amados pastores, meu antigo pastor Sebastião, um homem de Deus, que me ensinou muito, inclusive eu não saí da igreja para abrir igreja para ser pastor, irmãos, eu sempre fui pastor porque Deus chamou, não queria ser pastor, sempre gostei de ser itinerante. Quem congregou comigo sabe que eu viajava muito, mas nunca deixei meus afazeres. Em todas as minhas tarefas eu era o primeiro ali a estar limpando a igreja, varro o chão até hoje, lavo, e não é agora, sempre fiz isso, meu pastor pode confirmar, pode procurar. Pode falar que eu saí de qualquer lá, mas não vai falar mal de mim, sabe que vai falar bem, porque eu sempre respeitei e honrei. E uma das coisas que o pastor dizia para mim, o pastor Sebastião e outros, é que o tempo ia me amadurecer. E verdadeiramente o tempo me amadureceu, então eu peço desculpas quando de maneira irreverente eu agi prepotentemente. Mas por quê? Porque eu tinha recebido algo que eu não tinha condições de exercer. Mas eu fiz a diferença, só para finalizar. Eu corri atrás de estudar. Eu corri atrás de capacitação. A igreja investiu em mim, o pastor Sebastião investiu muito em mim. Não saí da ICPI por conta de problemas. A igreja era uma bênção, é uma bênção até hoje. Eu decidi sair. Por que eu estou falando de falsos profetas e falsas igrejas? Porque ninguém pode dizer, o pastor John abriu igreja porque ele queria ser pastor. Irmãos, eu tinha salário. Eu era benquisto, a igreja pagou seminário para mim. Eu fui por 3 anos no seminário, não concluí meu bacharel porque eu não tinha condições de ser pai, de ser marido, de cuidar da igreja, de cuidar e estudar. O que fazem muito bem a igreja presbiteriana do Brasil, que manda o pastor para se preparar durante 4 ou 5 anos e custeia ele todo, para depois arrumar uma igreja para pastorear. Na Assembleia de Deus, em geral, é na prática. A gente vai na luta, na guerra, e depois você corre atrás do conhecimento. Em geral, isso aí em geral. Mas aí eu tenho muito a agradecer à igreja que eu fazia parte, né? Não quero entrar em detalhes, mas eu saí porque eu quis sair, não foi para ser pastor. Na verdade, eu não queria nem abrir igreja. Minhas ovelhas que estão hoje conosco, dentre muitas que a gente pôde galgar para o reino, sabem disso, eu não queria. Eles me forçaram, falaram, e eles podem procurar cada um, não tem dificuldade. Saí porque eu quis. Uma decepção particular minha, eu saí sem direção. Deus não falou comigo, irmão. Esse negócio que Deus fala, vai para tal igreja, isso não existe. Deus quer que você esteja em uma igreja séria assim. Às vezes Deus fala porque Ele tem um propósito em determinada localização para te honrar. Eu saí fora da direção de Deus, eu quis sair. Mas uma coisa que eu ouvi depois que eu saí, depois de muito tempo, 2 anos e meio depois, porque eu tinha certeza que Deus estaria comigo a todo momento. Eu não disse que Deus mandou eu sair.
é que aonde eu colocasse a planta dos meus pés, Deus seria comigo. E Deus falou esses dias, falou assim, você tomou a decisão de sair. Uma pessoa que eu nunca vi na vida. Mas eu aprovei, porque foi para a glória do meu nome e pensando no meu reino. Isso eu chorava que nem criança copiosamente em cima do altar, porque ninguém sabia. Ninguém sabia por que eu saí. Eu saí por motivos pessoais. A igreja nunca foi ruim para mim. A igreja sempre foi boa para mim. A igreja sempre me abraçou, sempre me acolheu. Só tenho a agradecer aquela denominação, a liderança, ao reverendo, que hoje é meu amigo, prega em muitas igrejas da ICPI. É um amigão meu, um amigão, sempre conversa comigo, sempre me orientou, me deu igreja grande. Para quem fala, pastor John, eu queria ser pastor, irmãos, eu podia ser presidente em outros campos, e o presidente daqui pode confirmar isso. Eu fui comissionado para ir para uma igreja grande, de mais de 40 anos. Eu não quis porque Deus falou, não é. O meu problema é pessoal. Eu não saí. Então, para finalizar o raciocínio, tem muita gente abrindo igreja, falando, Deus falou comigo. Irmão, se não está embasado na Bíblia, às vezes é de sexo oposto, Deus não chamou sexo oposto para liderança. Trabalha. Deus chamou as mulheres para trabalhar. Na igreja nossa, as mulheres trabalham, pregam, dão aula, mas Deus não chamou a mulher para ser cabeça. A mulher é a adjuntora. O maior papel que a mulher pode fazer, belo que ela pode fazer, é ela ser mulher, porque o homem nunca vai conseguir ser mulher. A mulher é muito mais guerreira que o homem, é muito mais forte, é muito mais valente. Eu não tinha condições de ter um filho, eu morri no parto. Eu ia morrer no parto. Força para vocês, mulheres, porque vocês são guerreiras, vocês são mãe, vocês toleram. A Fabiana, olha, pobrezinha da Fabiana, aguentar eu. Porque tudo que estoura na igreja, embora não seja recomendável na teologia, é em casa, você leva para casa. Não traz coisa do serviço para casa, você traz, você é ser humano. E quem está ali para aguentar você chorar? A mulher. Então, irmãos, dá para voltar atrás. Dá para voltar atrás. O pastor John voltou atrás, estudou, correu atrás, pagou o preço, fiz um curso, fiz outro curso, fiz outro curso, fiz outro curso. São cursos que me ajudaram a amadurecer. A humildade, ela precede a honra. Então, se você quer ser bênção, não faça as coisas de maneira errada, colocando palavra na boca de Deus, que Deus mandou você fazer isso ou fazer aquilo. É como eu disse, a minha esposa falou, não fale de você. Eu falei, não tem como não falar. Porque a primeira coisa que vão falar quando a gente tocar nesse assunto é que a gente está preocupado, a gente não tem preocupação. Eu vi muita igreja abrir e fechar. E olha, pasme, eu nunca errei. Desde tempos antigos, eu falei, tal igreja vai fechar. Pode marcar 1 ano, pode marcar 2 anos. O senhor profetizou? Não, eu estava feliz. Eu preguei em algumas delas. Eu preguei, profetizei bênçãos, no sentido de crescimento espiritual, não de igreja, da pessoa como indivíduo, como pessoa. Mas Deus não estava de acordo, porque eu não abri igreja, e você não deve abrir igreja pensando no financeiro. Você deve abrir igreja, se for a vocação, fique na onde você está, seu pastor pode lhe consagrar. Tudo que eu mais queria era estar onde eu estava, mas os meus problemas pessoais, mal resolvidos comigo mesmo, não me permitiram. A culpa sempre foi minha. Eu quis sair, eu me senti ofendido de sair. Não foi com a minha liderança. Eu decidi sair. Então você não precisa, eu continuo pregando a mesma coisa, você não precisa sair de onde você está para ser um pastor, para ser um obreiro bom. Você só precisa se sujeitar e ser submisso. Eu sempre fui benquisto aonde eu passei. Todas as igrejas que eu passei, eu dirigi trabalho. Todas as igrejas. Eu pensei em ir para uma igreja grande aqui em Itapira quando eu saí. Mas os meus amigos enfrentavam os mesmos problemas que eu enfrentava na outra denominação, e eu sabia que eu ia enfrentar do mesmo jeito como enfrento hoje. Porque sempre tem gente que quer o que você é e o que você tem. Eles nunca estão satisfeitos. Eu vivo da fé até hoje. Trabalho, não tenho salário da igreja, trabalho arduamente. Mas você sabe quem cuida de mim é Deus. Quem manda leite para mim é Deus. Quem manda mistura para mim é Deus. Faz 2 meses que eu não sei o que é pegar no batente. Deus fechou tudo. De setembro para cá eu ganhei muito dinheiro. Dizimei dízimos muito alto, porque sempre fui fiel. Nunca preguei o que eu não vivi. Desde que eu me conheci por crente, pode procurar os meus pastores, os meus líderes passados. Pastor Pedro Carmelinho, Pastor Walter, Pastor Sebastião Mendes, Pastor Edilson que foi embora. Estou citando muitos nomes, porque alguns foram embora, trocaram, viu, irmão? Não é porque eu mudei de muita igreja. Meu amigo Pastor Ananias. Pode perguntar. Eu não vou usar o termo chula, né? Preso com ninguém, vocês sabem o adágio, mas eu nunca tive problema com ninguém. Então eu quero dizer para você, seja humilde. Se você abrir uma igreja e você não tem uma estrutura, por exemplo, você precisa ter presbíteros, pastores,
que tenham condições de lecionar, de ensinar, não é só pregar. Pregar não é abrir a Bíblia e falar assim, eu vou falar o que Deus colocar no meu coração. Não é assim. A Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar. Então tem muito itinerante mercenário, tem muitas lideranças que eu não sei nem se eu posso chamar de pastor mercenários. Né, Diácono André? Sim, a característica do mercenário, de um falso mestre, de um falso pastor, é fazer com que a ovelha se sinta confortável. E o evangelho não é conforto, o evangelho é confronto. O verdadeiro... Fala um pouco sobre isso. Nós temos 10 minutos, o senhor pode falar que depois a gente vai fazer nós vamos falar da propaganda, vamos fazer a propaganda do supermercado Ponassi, já que eu vou fazer bem legalzinho, bem bonito, alguns brindes que nós teremos aqui, não vai dar para pregar hoje. Hoje a gente vai ficar só em João 10:10. Eu quero ter mais, eu já estava com saudade da senhora já, viu? Eu passei a semana inteira ansioso para chegar aqui e hoje eu vim nervoso. 1h30 é muito pouco, irmão, é muito pouco. Assim, as características de um falso pastor ou falso mestre é fazer com que as ovelhas que está ali se sintam confortáveis. E como disse Medo de perder. E como disse C.S. Lewis, o evangelho, se você quer ir para algum lugar que se sinta bom e confortável, não venha para o evangelho, porque o evangelho de fato é confronto. É confronto. Se um lugar não confronta você a ser um par melhor, um marido melhor, alguém na sociedade melhor, um obreiro melhor, um pregador melhor. Casa virgem, que hoje virou banalização. Um jovem. Casa virgem é coisa da pedra, né, irmão? Eu lembro que eu passei por isso alguns anos atrás, alguém dizia assim, mas fulano falou que pode, vai congregar com fulano. Porque tem que seguir os preceitos. Quando vem do mundo, não é regra, irmão. Eu não sou santo. Eu vim de um antro de prostituição. Mas eu digo para minhas filhas, a sua mãe no mundo casou moça. Então, na igreja, vocês não podem fazer por menos. E tem pastor que ainda faz. Eu faço de qualquer prostituta que vier para a igreja, irmã Lucila. Qualquer drogado, qualquer pessoa. Mas se for membro meu e deslizar, casa não civil. Mas Deus perdoa? Perdoa. E eu também tenho que perdoar. Eu não sou santo. Eu pego todo dia. E outra, você precisa fazer alguma coisa para ser pecador, Diácono André? Não. Mas por que não? Os outros falam assim, eu não peco. Será que tem gente que não peca, Diácono André? Biblicamente? Como disse lá em João, aquele que diz... Presta atenção, irmão. Olha para você ver, nós não saímos do tema, não. Nós estamos falando de falso líder. Prega mentira, fala o que o povo quer ouvir. Porque hoje é a campanha da sua vitória. A campanha não tem pecado em pregar que Deus vai dar vitória. Nós podemos profetizar, isso é bíblico. Porém, segundo a vontade do Eterno. É a segunda vontade do Eterno. Vamos lá. Jesus usa a figura do pastor. Vai lá no Salmo 23, vê o que o pastor tem. Tem vara, tem cajado e tem óleo. O senhor é muito duro. Não, é a Bíblia, pastor. Tem como ser mais radical que a Bíblia? Não tem. Disse Josué Brandão o que o pastor tem? Tem vara, cajado e óleo. É o seguinte, se um lugar que você congrega não tem cajado, não tem vara e só tem óleo, então você precisa... Então a igreja pode fazer obra social, mas não é fundamental. Não é fundamental. Ela faz... Por quê? Nós estamos dizendo que tem pessoas que têm um grupo de pessoas, irmão Lucila, porque... Para status, para dizer que tem um grupo que rege, que governa. Irmão, ser pastor não é ter um grupo de pessoas para você reger, que segue a sua mente. A regra de fé e prática não é a mentalidade de cada pastor, é o que a Bíblia diz. A Bíblia é a regra de fé e prática, é a palavra final. Nós somos assembleianos, nós somos ortodoxos, nós somos influenciadores. Nós temos princípios. E nós estamos passando por cima de princípio. Vamos voltar na questão, abrindo uma igreja a cada semana em Itapira, porque é um grupo que não concorda com isso, não concorda com aquilo. Torna a dizer, pode ir lá na Igreja de Cristo Pentecostal Internacional. Se eu sair de lá porque eu quis abrir igreja, irmão, eu já tive proposta de grandes denominações aqui e fora da cidade para receber salário para abrir igreja. Não é por causa de abrir igreja que eu estou falando isso não, irmão. É por causa de liderança incapaz de ser líder mesmo. Se você não tem as prerrogativas que Deus... Eu não estou dizendo que você não possa ser, estou dizendo corra atrás, pague o preço. A Felícia é uma igreja grande, a Felícia é uma igreja comprometida com o reino. Ou faça por onde? Coloque os seus obreiros, coloque regra na sua denominação. Faça campanhas com o intuito de transformar. Olha, Hernandes Dias Lopes, e isso também falou Maquian,
no último curso que eu estava fazendo agora sobre casal, que o número de divórcio dentro da igreja é maior do que fora da igreja. A igreja está perdendo seus princípios. A igreja não prega mais sobre segundo, terceiro casamento. Pastor John, o senhor está ofendendo quem casou de novo. Não, salva as exceções de traição e ainda assim nós vamos tentar a reconciliação com o pastor. Eu tenho pessoas que adquiriram um novo cônjuge, um novo relacionamento, e eles sabem o meu posicionamento. Eu os amo, eu os cuido com carinho, mas a situação tem que ser averiguada. Tem situações que a Bíblia não corrobora e tem muito líder corroborando. Tem umas que colocaram até no seu estatuto que é permitido para pastor, presidente e para membro não pode. Isso não é uma igreja de Deus, irmãos. Ah, mas eu faço diferença, eu vivo a diferença. Não, porque se eu estou dentro, eu estou contribuindo. Se algum obreiro meu amanhã vê eu praticando alguma coisa que a Bíblia não respalda, eles estão contribuindo comigo, eles estão indo para o inferno comigo, eles vão pagar o preço comigo se eles não forem para o inferno, eles vão passar no tribunal de Cristo e vão perder galardões por conta de me apoiarem de maneira errada. E toda semana se vê abrindo igreja e pessoas se levantando. Ah, fulano é uma bênção para pregar, ciclano é uma bênção para pregar. Não respeita a liderança, não pede para pregar. Eu lembro que eu fui convidado para um congresso, um dia, uma festividade, e o meu pastor falou assim, olha, você não vai pregar, você vai pregar lá na congregação do nosso teto. Eu falei, pastor, mas o senhor me liberou. Eu mudei de ideia, falei, tá bom, pastor, eu vou pregar. Você tem que pedir para pregar. Você tem que estar debaixo da bênção. Nós estamos falando do falso pastor. João 10:10 não é o ladrão, não é o diabo, não é o demônio. São as falsas lideranças. Véu ungido, feijão ungido, arroz ungido, sal ungido, marreta ungida. E por aí vai, irmão. É sincretismo religioso. O que é sincretismo? É um mix, é uma mistura de religiosidade dentro do evangelho. O evangelho de Jesus é puro e simples. Atos capítulo 15, que vos abstenham da prostituição, da carne sufocada e dos ídolos. Dos ídolos também. Eu não vou concordar com os meus amigos teólogos que eu já citei aí, elogiei muitos deles e outros que eu não vou. Festa pagã é festa pagã. Festa para entidade é festa para entidade, eu não vou falar o nome, mas quando chegar o dia que o panfletinho chegar por meio da escola, eu vou fazer uma live sobre isso, porque daí eu vou estar com o papel do nome da festa na mão, e aí ninguém vai poder falar e ia processar o irmão John, porque se processar, eu vou para cadeia. Mas tem festa aqui que acabou com as igrejas. Eu vejo pastores, André, dizendo, eu não estou nem aí com sua teologia. Agora é a minha teologia, a minha maneira de interpretar. Eu estudei também. Ah, mas não é isso, não é aquilo. Irmão, o que esfriou a igreja? O que é que esfriou a igreja? Porque o que não podia, pode. Não, mas não tem nada disso. A Bíblia diz que o amor se esfriaria. Por isso, Mateus 24:12. Irmão, tudo que não podia, pode. Tudo que era proibido, hoje pode. Pode namorar fornicando. Pode experimentar um, pode experimentar outro. Pode ir para festa, determinada festa, que você sabe que tem gente que apoia aqui na cidade. Tem pastor que apoia, com medo de perder dízimo. Quem sustenta é Deus. Faz 2 meses que eu estou chorando pela obra em Mojimirim, que foi a última vez que a gente foi lá e colocou parte da construção para chegar na altura da laje. Ontem Deus, eu posso falar em valores, eu não posso pedir, né? Falar do que eu ganhei eu posso, né? Não pode falar de valores, só que ganha, não o que pede, né? Pedir não pode. Ontem eu estava chorando, alguém lá de Prata me mandou R$1.400. Falou, pastor, eu quero mandar uma ofertinha. Eu falei, quanto? Eu pensei que era R$10, R$20. Aí o outro ligou depois, de 1 hora depois, me mandou mais R$2.225 para lá de Mojimirim, que eu não tenho, a nossa igreja é pequena. Quando eu estava em determinado local, não vou falar qual a dominação, que eu já passei em 3, alguém falou para mim assim, sustenta fulano, que fulano tem o dízimo grande. Eu falei, eu não sou vendido. A igreja dobrou de 2.500 para 5.500. Na semana que o irmão que tinha o dízimo de 250, entrou um de 500. Deus é minha testemunha. Que ele me mate se eu estiver mentindo. É assim, sim, não, não. Eu nunca fui alguém vendido. Por isso que o sistema nunca gostou de mim. Por isso que eu sou amigo de poucas pessoas. E glória a Deus, porque pessoas de muitos amigos são falsos, são interesseiros. Porque a pessoa tem que te amar, tem que gostar de você pelo que você é. Eu não sou um cara agressivo, ofensivo. Eu sou um cara sincero. Sincero é sem cera, é transparente. Os vasos da Índia eram cobertos de cera e não colocavam no sol por quê? Porque mostrava rachadura. Eu sou um cara transparente. Essas festas aí que estão minando a igreja.
As pessoas não oram mais, não sentem a presença do Espírito Santo. Se não tem ninguém que tem coragem de falar, eu vou falar. Você pensa que não vai ter retaliação? Você pensa que não vão vir teólogos debater? Debata. 1 Coríntios capítulo 10, não centrai na mesa de Deus, não participeis da mesa de Deus e dos demônios. Eram festas pagãs do passado, de entidades pagãs do passado. Ah, mas não tem nada a ver, lá tem crente, tem coisa de crente, irmão, tem crente para todo lado. Crente o diabo é, Tiago diz, o diabo crê que ele estremece, mas não obedece. A questão, como disse Maquian, não é o quanto você sabe, e aquilo que você sabe, mas é aquilo que você pratica. O evangelho de Jesus é simples. Se você pode ir em festa, pode. Se ela não for pagã, se ela não tiver por trás daquilo que se acredita ser uma festa, ser outra festa para uma outra divindade. Que não sei, porque na verdade não existe nem outra divindade, irmão. O que existe é ídolos, porque Deus só existe um e nisso todo mundo corrobora, né? Só existe um Deus, um só Senhor, um só Deus, Criador de tudo, dos céus e da terra. A verdade é que a igreja está se esfriando porque os pastores, eles querem manter suas posições, os seus salários gordos. Não sou contra salário. O pastor tem que comer bem, tem que vestir bem, tem que andar bem. E a igreja podendo fazer, faça-o de verdade. Mas o problema é que os líderes têm medo hoje de perder porque não vão sustentar os seus impérios. Mas vai chegar um tempo que não vai ter mais império. E não é porque você foi crente, não. É porque Deus vai tirar. É porque Deus vai enviar perseguição. E a perseguição já começou. Começou com 15. Depois vai começar com mais 15. O ano passado foi assim. E vai continuar. E teve irmão Lucílio, entregando igrejas de outro. Entregando igrejas de outro porque ele não tinha fé. Tem que cumprir a lei? Tem que cumprir a lei. Eu estou aqui, ó. Isso aqui é programa individual. Todo o conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores. Obedecer às leis da terra. A igreja está fechada. Mas nós estamos orando, estamos chorando. E Deus está operando. Acabei de contar 2 milagres para vocês aqui. Sabe por que Deus está fazendo isso? Porque é hora do povo orar, porque virou show. Eu falo pela minha denominação, Assembleia de Deus, Ministério Dinamis. Eu chego na igreja, eu vejo os irmãos sentados no banco, eu desço a lenha. Eu já tenho visto Deus operar milagres ali que são inimagináveis aqui. E já fazia tempo que eu não via esses sinais. Sabe qual é o problema? É que a gente chega a ver o povo ali na igreja, tá bom, nós vemos número, nós vemos quantidade. E oração é relacionamento. Oração não é dom, como alguém diz, a irmã tem o dom de orar. Oração é dedicação, é perseverança, é persistência. Jesus disse, não podeis perseverar comigo nem uma hora. Então oração é perseverança. Quer ir para a festa mundana? Vai. Depois não vem chamar pregador para fazer movimento e falar, o irmão pregou, gritou, berrou. Não vai acontecer mesmo, querido. Culto é individual. E não tem culto bom e culto ruim. Culto não é para você. Você não mede culto. Quem mede culto é Deus. Culto é para Deus. Você pode estar quebrado, moído, caído, falido. Você vai para adorar e prestar adoração. Se Deus recebe, ele derrama poder. Se ele não recebe, ele não dá. Porque o que impressiona os homens não impressiona a Deus. E o que nós temos hoje são pessoas querendo impressionar a Deus. Atrás o pregador que grita. Eu grito. Tá vendo que eu já alterei minha voz? Eu sou sanguíneo, eu sou colérico. Eu grito para pregar. Os obreiros lá da igreja, com exceção do André, são mais tranquilos. Mas não é uma questão de avivamento, é uma questão de personalidade. Deus não faz o trabalho de poder porque quem grita, porque quem berra. Deus pode fazer você sentir a presença dele chorando, sorrindo, se alegrando, sendo crente, sendo bom marido, sendo bom pai, sendo bom esposo, pagando suas contas, porque o que tem de crente veiaco. E os pastores não ensinam mais. Está devendo, não manda lá. Eu lembro que na outra denominação ligavam falando, fulano, sua igreja está devendo aqui no comércio. Isso é vergonhoso, irmãos. E a gente fala de poder dentro da igreja, de avivamento dentro da igreja. As pessoas que tropeçam, a gente quer matar. Pessoas que nunca mais se levantaram nessa cidade porque outros querem matar. São Deus, semideuses nessa cidade. Ninguém é dono da igreja, o dono da igreja é um só. Nós somos, irmãos, comissionados para sermos embaixadores. Só há um sumo sacerdote, um sumo pastor que morreu pelas ovelhas, é Jesus. O resto é ladrão e salteador. Então eu finalizo aqui a minha participação, nós vamos fazer os agradecimentos. O senhor quer fazer algumas considerações acerca disso? Irmão, me perdoe a minha alteração aqui. Me perdoe a minha alteração. Mas eu não consigo ver mais essas coisas. Eu não vim aqui pedir para você fechar a sua igreja que você abriu. Me perdoe, mas eu tinha que falar. Estão acontecendo tanta gente abrindo porque não respeita a liderança. Eu torno a dizer, eu não abri igreja porque eu não respeitava a liderança. Irmão. Eu tinha salário, hoje eu não tenho salário. Eu tinha ajuda, irmão. A igreja pagou seminário para mim, se eu cuspir no prato que eu comeu, Deus me mata, eu sou o maior dos ingratos. Porque tem gente que vai falar, mas ele fala porque ele sabe, irmão, se eu tiver que voltar lá pedir perdão, eu não teria que pedir perdão, mas se eu tiver que voltar, eu volto. Eu tenho vontade, às vezes, de ir lá e não posso.
Eu tenho vontade de estar naquele altar e não posso. Se eu voltar, eu sei que eles me abraçam. Mas não é o que Deus quer para mim mais, irmãos. Não é o que Deus quer para mim. Então você não precisa sair da onde você está para ser bênção. Você pode ser bênção onde você está. Se você honrar o seu pastor, vão querer puxar o seu tapete e outro. Não tem tapete, perdão. Eu estou usando a adagem de pregador itinerante de novo. A natureza do passado. Você tem rocha. A porta que Jesus abriu para você entrar, outro não entra. Você tem rocha, você não tem tapete. Ah, fulano puxou o tapete. Ninguém puxa o tapete de ninguém. E eu vou usar um adágio popular que a gente usava no mundo. Crente é que nem ovo, quanto mais bate, mais cresce. Mas eu não estou usando isso como jargão para você dar glória desse lado, não. É para você entender que quanto mais humilhado você for, maior vai ser a sua chamada. Maior é a estrutura e a capacitação que Deus vai te dar. Faz 19 anos que eu estou nessa cidade. Eu comecei aqui sendo chamado pelo missionário Paulo de mineirinho, porque eu arrastava a voz, trocava o S pelo R. E ele dizia para mim, você tem futuro, você tem chamada. E eu cresci ouvindo pessoas assim, falou assim, põe o pé no chão, se submeta. Eu não cheguei aqui sozinho não, que nem alguns que batem no peito e dizem, eu estou aqui porque eu tive liderança, eu tive preparação, eu tive instrução. Eu não cheguei aqui porque eu sou um semideus, não, porque eu sou melhor do que os meus amigos pastores. Talvez eu nem tenha toda a estrutura para ser pastor, mas eu tenho corrido atrás e feito a minha parte em nome de Jesus. Eu quero aqui, se o senhor quiser trocar o fundo para mim aí, para ajudar, senão os irmãos vão falar assim, o suspense ainda está continuando aqui. Irmão, aqui é assim, quem sabe faz ao vivo. Eu estou pedindo auxílio dela. Olha aí, ó. Ô, glória. Queridos, eu quero passar alguns avisos. Daqui a pouquinho eu vou falar dos nossos patrocinadores. Agora eu quero falar do nosso ponto de pregação da Assembleia de Deus Ministério Dinamis, na Rua Argentina, 176, bairro Vila Ilse. Está ali o cooperador Jean, menino de Deus, instruído e treinado aí pelo nosso irmão Diácono André. Pensa no menino abençoado, como todos os obreiros aí da Assembleia de Deus Dinamis é. Também ali no Storloop, na Rua Marcelo Avancini, 86, bairro do Storloop. A nossa irmã missionária Fabiana, que está aí nos acompanhando, ela pode escrever aí embaixo e você pode se locomover para uma dessas congregações, que são ponto de pregação hoje, né, irmãos? Mas são congregações. Vamos dar honra a quem tem honra, os nossos obreiros. E também temos a nossa filial ali na cidade de Sumaré, a Assembleia de Deus Ministério Dinamis, na cidade de Sumaré, na Rua José Consolino, no Jardim Maria Antônia, e no número 600 e... eu esqueci o número agora mas eu vou gravar ainda. Você pode se direcionar para lá e você vai ser bem recebido. Queridos, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que participaram do programa. E nós vamos falar do patrocínio agora. Eu quero convidar a missionária Fabiana para me auxiliar aqui. Dar o bem-vindo. Fique em paz, missionária Fabiana. A senhora não vai dar uma palavra aqui, não. A missionária Fabiana fica nervosa, mas ela vai pregar aqui. Vai ter um trabalho de mulheres aqui. Além do pitaco teológico, né? Hoje não teve pregação, mas valeu uma pregação, né, irmão? Um tema polêmico, mas necessário. Ela vai fazer aí a propaganda agora dos nossos patrocinadores. Ela vai falar dos brindes. Eu quero agradecer ao Edson também, que procurou o nosso irmão Rafael, tá? Ali do supermercado Ponassi. Coloca um fundo para nós aí, irmã Lucila, para ajudar nós aí na propaganda agora. Nós vamos dos patrocinadores. Nossa irmã Fabiana vai falar agora dos nossos patrocinadores. E o nosso primeiro patrocinador é o supermercado Ponassi, que está com ofertas imperdíveis. Você que quer preço barato, quer pagar menos, você vai ali no supermercado Ponassi, na Avenida São Paulo, 244, no bairro Vila Ilse, Itapira. E você vai encontrar essas promoções agora que a irmã Fabiana vai falar para você. Fique ligadinho. Olha, você que está acompanhando a gente pela live, vai lá, você vai ser bem recepcionado pelo Rafael. Ele vai te atender bem e eu tenho certeza que você vai sair dali muito feliz. Paz do Senhor a todos os ouvintes da programação Hora da Verdade. Que bênção, né? Deus é maravilhoso. Nós estamos aqui mais um dia. Queremos agradecer o Rafael ali do supermercado Ponassi, que tem nos ajudado, tem sido o primeiro colaborador aqui dessa programação. Glória a Deus pela vida dele. E nós queremos falar algumas ofertas que ele mandou para nós. As ofertas são válidas
do dia 17, 18 e 19 de março, e enquanto durarem os estoques. O telefone ali do Supermercado Ponassi é 19-3843-2483. Também tem o WhatsApp, que é o 987-32-1908. Temos aqui algumas promoções, a gente vai estar lendo aqui para vocês. Linguiça toscana, o quilo tá R$13,49. Coxa. Irmãos, a gente não vai poder falar os valores, mas temos muitas promoções aqui de carnes, temos pizzas. Aqui a gente, né, tá iniciando aqui, a gente tem Festival da Pizzas, que estão uma delícia, vários sabores, tá? Então, o Rafael ali do Supermercado Ponassi enviou algumas promoções. Vai até ali no endereço, na Avenida São Paulo, que você vai estar vendo muitas ofertas. A Avenida São Paulo, 244, Vila Ilse. Que Deus abençoe, Rafael. Então nós vemos aí, irmãos, muitas promoções. Como nós não podemos falar dos valores aqui, nós temos aí a linguiça toscana na promoção, a coxa e sobrecoxa, tá? A lis congelada. São preços acessíveis. Nós podemos falar aqui para você porque nós também somos consumidor. E nessa pandemia, nada mais justo do que você comprar aonde é mais barato. E ali, além de você ter um produto de qualidade e um atendimento de primeira pela pessoa do nosso irmão Rafael, que é responsável pelo supermercado, você vai poder adquirir um produto com preço acessível. Também a salsicha, tá? Para hot dog, a lis, o quilo. Também a costela congelada bovina. Nós temos a maminha. Nós temos temos aqui também a carne moída. E temos aí muitos outros produtos que você vai poder adquirir ali no Supermercado Ponassi. Essas promoções vai do dia 17 ao dia 19/3/2021. Fica aqui o endereço, Avenida São Paulo, 244, bairro Vila Ilse, Itapira. Também quero agradecer a irmã Gracinda, que ligou para nós. Ela oferece o programa para todos os ouvintes e a família. A irmã Edna, da Igreja Verdadeiros Adoradores, ela pede oração para Leila e também parabeniza pelo seu aniversário. Também pede oração para a Irã Gabriel. A tia Angelina, sua tia ligou, você havia perguntado dela. Tia, que saudade, aqui. Eu tô devendo para a senhora a visita. E tá ligadinha na programação também. Irmãos, nós queremos aqui também agradecer os brindes de hoje que nós ganhamos da loja Fala Coração, que fica ali localizada na rua Comendador João Sintra, 162 Centro. O telefone de contato ali é 3843-2047. A loja Fala Coração, da nossa irmã Marília, está doando uma bolsa hoje. Uma bolsa para você, mulher. E essa bolsa ela vai ser adquirida aonde? Aonde ela vai precisar ser retirada, irmã Fabiana? Assim que voltar aos cultos, a pessoa que for sorteada hoje vai estar retirando ali na nossa igreja. Maravilha. Então, lembrando que você não vai pegar o brinde agora, embora ele já esteja em nossas mãos, porque nós vamos esperar passar esse recesso e voltando às atividades você vai poder adquirir e também fazer-nos uma visita, que para nós vai ser um grande prazer. A nossa irmã Ana Célia também, cabeleireira, está doando uma hidratação. Ana, é assim, irmãos, brincadeira. Deus abençoe você, viu, irmã Ana? Uma bênção de Deus na nossa vida. Ela está doando uma hidratação de cabelo. Ela atende ali na casa dela, na rua Américo Boretti, 89, nosso teto. Telefone de contato para agendar, você que vai ganhar essa hidratação, é 97128-7303. Tá bom? Maravilha. E também a loja Gênesis. Meu Deus do céu. Vai estar sorteando hoje 2 gravatas. 2 lindas gravatas que eu mesmo vou preparar para você. Não, melhor, irmã Fabiana. A loja Gênesis está ali na rua Ari Barroso, número 269, bairro Vila Isaura, próximo ao supermercado ali, tá bom? Então você pode ir ali no nosso lar e eu vou deixar você escolher as 2 gravatas. Olha que presentão aí. Para você que gosta de andar alinhado, andar bonitão, assim como o pastor John meio largadão. Mas você que gosta de andar bonito, você vai encontrar ali 2 gravatas lindas que serão sorteadas daqui a pouquinho. Nós queremos agradecer a todos que estão aí ligadinho conosco, que têm participado, ligado, né, através do telefone da rádio.
através do WhatsApp também. Nos perdoa de não poder estar atendendo a todos, né? Como é um programa Hora da Verdade, muitos debates polêmicos aí, né, irmãos? Mas eu tenho certeza que vocês estão sendo edificados. Eu quero agradecer a irmã Adriana Marques, que sempre está ligadinha conosco, a irmã Daiane. Um abraço, irmã Adriana. A irmã Daiane. Olha quanta gente abençoada aí o Rodrigo, nas redes sociais. Eu vou falar depois que for tocar o louvor. Pediu um hino, ofereceu um hino, pode dormir tranquilo para todos os ouvintes. Nosso irmão Edson, que veio a perder o tio, né? Nossa irmã Érica. Nossos sentimentos. Nós estaremos orando. Inclusive, eu quero agradecer ao Edson aqui, que foi através do Edson que nós fomos até o Rafael ali para beneficiar aqui o programa A Hora da Verdade. Meus sentimentos, viu, Edson? Deus abençoe sua família aí. Também a Jéssica, que oferece para a família, o filho, Rian, Ana Lívia, Levi, esposo Anderson. Ela pede oração para a sua família e toda a nação. Vamos estar orando, né, por todos os pedidos de oração. Temos aqui muitos pedidos de oração. Vamos orar no final, né? Vamos orar. Vamos fazer os brindes aí. Vamos. Eu vou pegar o papelzinho. Então vamos orar. Coloca um fundinho abençoado para nós aí. Quero orar por vocês aí. A irmã Fabiana, a missionária Fabiana, vai estar orando por vocês, tá bom? Nesse momento nós vamos interceder aqui. Também há pedidos de oração aqui, ó, para a Grace Oliveira. Ela pede oração pela sua tia Simone. Pode ter certeza que a Simone vai ter vitória. Nós amamos a Simone, acredito que é ali da ICPI, uma ajudadora aí também. Ela, irmão Luiz, uma benção. Temos aí um monte de gente nos acompanhando. Vamos orar. Eu vou falando aqui, vai orando. Vamos estar orando por cada vida. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Nós queremos interceder, Pai, por cada pedido de oração, Senhor. Talvez nós não lembraremos de todos os nomes, mas o Senhor é sabedor, conhecedor de cada vida, Pai. O Senhor sabe o que cada um tem enfrentado, o que cada um tem passado. Eu não sei se é enfermidade, se é espiritual, se é financeiro, Pai, se é desespero. Meu Deus, mas cada vida agora, no Teu nome, nós pedimos que o Senhor vai de encontro a cada um, Senhor, dando alívio, dando refrigério, dando a Tua paz, dando a Tua alegria, Pai, porque só o Senhor é o nosso socorro, bem presente na angústia. Pai amado, eu entrego cada vida nas Tuas mãos, Senhor, tendo a certeza, Pai, do milagre, a certeza da vitória, Pai. Porque nós vemos que em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores, Pai. Visita cada lar nesta manhã, cada família, Senhor. Meu Deus, visita a Simone, Pai, que está ali naquele hospital, Senhor. Meu Deus, venha confortar, Senhor, meu Deus, os familiares que têm perdido os seus entes queridos, Senhor. Meu Deus, nós nos colocamos, ó Pai, na situação, Pai, dessas vidas, Senhor, e sabemos que não é fácil a perca, Pai. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa confortar cada coração, Pai, cada familiar. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a passar por esse momento difícil, Senhor. Que o Senhor venha continuar fortalecendo a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Que o Teu povo possa estar cada dia mais firmados no Senhor. Meu Deus, nós entregamos cada vida nas Tuas mãos, Senhor. Crendo na vitória, no milagre, em nome do Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto a irmã Fabiana prepara lá rapidinho, nós temos 10 minutos ainda, eu quero aqui reforçar um pouquinho então. Não substitua a palavra de Deus por show pirotécnicos. Não substitua o evangelho genuíno por coisas supérfluas. Não vale a pena. Nós, assembleianos, somos fundamentalistas, irmãos. E é por isso que a igreja ela vem se mantendo aí. Há muitas igrejas sérias aqui na cidade, muitos pastores sérios, que têm o nosso respeito, muitos líderes que têm o nosso respeito aí. E nós sabemos que estão fazendo um excelente trabalho. E se você dispõe de um desses líderes, louve a Deus pela sua liderança, honre a eles e é bênção em nome de Jesus. Tá bom? Então fica aí com essa palavra no seu coração. João 10:10 não fala de Satanás, embora você possa em outro contexto, sim, caracterizar, é própria natureza do diabo a mentira, o engano, mas João 10:10 fala dos falsos líderes judeus que estavam ali e também caracteriza todo tipo de liderança corrupta, gananciosa, avarenta, desleixada, desprovida de todo o preparo espiritual. Nós estamos chegando no final, mas vamos de canção. Tem uma canção aí, irmã Lucila,
eu gosto de ficar assim, né? Porque tem dia que eu vou ficar sozinho aqui, vai ficar só eu e a irmã Lucília, a gente vai fazer o trabalho aqui, aí a gente vai ter mais tempo para ouvir louvor, para ouvir adoração, mas a proposta do programa é um pouquinho diferente. Então nós vamos de louvor enquanto a irmã missionária Fabiana se prepara aqui. Um louvor para todos os amados ouvintes que estão nos ouvindo aí, em nome de Jesus. Que oração? Falta 10. Pastor de visual novo. Esses nomes ligou também. Tá, vamos colocar. Eu vou fazer o sorteio aqui. Não, Por que não? é que ligou pra cá. Então, sorteio. Todo mundo que ligou? Vou compartilhar, né? Todos. Todos. Como que você está controlando o compartilhamento? Facebook. Você conseguiu ver? Acho que sim. É um sistema. Oh, glória a Deus. Hoje dormi tranquilo. Essa é a certeza do Evangelho. Tinha uma mesa. Então você vai ouvir. Homem o quê? Homem. Não vai dar pra tocar. Mas eu tenho que falar. Homem rico. Homem rico. Oferece para a família e todos da rádio. Você fala aqui. Tudo que você perdeu, marcas de ficar, não. Glória a Deus, maravilha. Maravilha, olha aí que hino maravilhoso escolhido pela nossa irmã Lucila e, por incrível, inspirador nesse momento que nós estamos passando, né, essa pandemia aí. Nós vamos agora para o sorteio, olha aqui, sorteio. Qual vai ser o primeiro brinde então? A bolsa da loja Fala Coração. A bolsa da loja Fala Coração. Pega aqui, irmã Fabiana. Eu vou pegar aqui, viu, irmãos, para vocês verem. Falei bem. Meu Deus, Edson Bueno, ou a irmã Isabel, ou a Vitória é que vai brigar com esse presente aí. Eu não sei quem vai ser que vai ficar. Agora é o senhor que vai decidir. Agora, como os filhos vão casar, vão abandonar o pai, eu fosse o senhor, eu abençoava a patroa, hein? Uma hidratação agora. Agora a hidratação ali com a irmã Ana. Se cair com algum homem, pode presentear a esposa. Pode presentear a esposa. Filho, tá Bem que bom? você não vai querer trocar, nós tem que ser mais amoroso aqui, ó. A Fabiana tá aqui, meu amor. José Carlos. José Carlos. Gabriel. É o José Carlos Gabriel? Isso, Evangelista José Carlos Gabriel. Então, o senhor pode direcionar a nossa irmã aí, Narzira, para fazer a hidratação agora no cabelo. Agora a gravata. Aí. Vamos ver a gravata. Ó. Antônio Donizete. Antônio Donizete. Então, O pai da irmã Lucila. ô, senhor Toninho, como que o senhor tá? Ele acabou de mandar uma mensagem aqui, oferece um louvor também, no final, com certeza a irmã Lucila, sua filha vai estar colocando aí, manda um abraço para você, irmã Lucila, para todos da rádio. Qual é o louvor que ele pediu, bem? Ele tá aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Ah, não, esse é outra pessoa. Ah, é outra pessoa. Vô. Então tá bom, é o vô também, olha aí. Eita, glória. Então o senhor ganhou 2 gravatas. Aí o senhor vê se o senhor vai querer, né, ir lá, retirar, usar. Se o senhor não quiser, o senhor presenteia alguém também
e vai ser bênção em nome de Jesus. Então está aí. Lembrando que a bolsa vai retirar na igreja, assim que voltar aos cultos, em nome de Jesus. A gente vai estar avisando o irmão Edson. A Ana Célia, quem ganhou o brinde, o nosso irmão evangelista José Carlos Gabriel, pode estar ligando para o telefone 971 28 7303. Ou entrar em contato tá bom? Ou entrar em contato conosco. E aqui a loja Gênesis, quem ganhou foi o nosso irmão Toninho. E aí, só falar que a gente tá tudo junto, misturado. Pessoal, é isso aí. Nós estamos caminhando para o final do programa Hora da Verdade. Eu espero que você tenha gostado. É muito importante que você comente. Nós não vamos ganhar nenhum valor com isso. Por que que é importante? Para nós sabermos a qualidade da nossa programação, se ela tem sido benéfica, se ela de alguma forma tem te ajudado. Torna a dizer, não foi objetivo ofender ninguém. Você pode correr atrás da sua preparação, da sua formação. Mas se a sua chamada, ou aquilo que você pensa que é a sua chamada, não está de acordo com a palavra de Deus, está embasado somente em profecias, então alguma coisa está errada. Porque toda profecia ela tem que estar embasada na Bíblia. Tá bom? Então você precisa rever. Não é pecado você voltar atrás, não é pecado você ceder. Não queira ser líder para mostrar para os outros que você tem um grupo de pessoas. Vou mostrar esse olhão lindo aqui, vai para você ver. Ela fica envergonhada, fala que eu elogio ela aqui, tá vendo? Meu amor, 16 anos de casado já, irmãos. É fácil aturar o pastor John, não. Eu sou um cara duro na queda. Quem sabe, quem convive comigo sabe. Mas sou muito respeitador. E deixa a irmã Fabiana para outra hora depois. Então você precisa entender que não é vergonhoso. Ah, mas aí eu abri, agora eu vou... Irmão, se for para ser bênção, pode ser bênção em qualquer lugar. Você pode ganhar almas em qualquer lugar. Você pode servir. Irmão, nem sempre quem prega vai ser mais condecorado que quem limpa a igreja. Para Deus o que vale é a intenção de como você está fazendo. E se você está fazendo contrário à Bíblia, você pode ter boas intenções, mas não vai adiantar. Não é para ter um grupo, não é para ter um grupo de varões, de homens, de jovens. Eu vejo pessoas, minha igreja está uma benção, Tem grupo disso, tem grupo daquilo. Irmão, isso não é uma igreja ser benção. Uma igreja ser benção é a pessoa ter convicção de que ela está fazendo as coisas certas, com os princípios certos, com os padrões estabelecidos na Bíblia para que ela vá para o céu. Então, reveja, pense. Se você está sendo um bom líder, se você está cumprindo verdadeiramente as Escrituras, se você está servindo verdadeiramente a Deus ou você está servindo a você mesmo, aos seus próprios interesses. Não pense que foi fácil abrir a Dinamis, não. A minha esposa está aqui, até gosto que ela queria falar, você tem 3 minutinhos. Ela falava assim, não vai dar certo, vamos voltar. 1 ano ela relutou. Foi ou não foi, Fabiana? Deus não está nesse negócio, Deus não está com você. E eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Será que é verdade? Será que eu estou fora da direção? E Deus falando e cumprindo. A gente está ali em Mogi, está em Sumaré. Não me pergunte como que eu pago essas igrejas, eu não sei. Eu sei que Deus ele tem sido fiel. E para a glória de Deus, Deus confirmou, falou conosco, falou com ela. Mas não foi só profecia, foi a convicção, foi os princípios. E depois vieram as profecias, corroborando com os princípios. Então você que gostou desse programa, mande o seu tema, mande um assunto. Não vou prometer, mas talvez... Tem muitos assuntos que eu quero trabalhar aqui. Hoje eu queria pregar sobre Abraão de novo. Quem sabe semana que vem dá certo. Não vou fazer toda semana o Pitaco Teológico. Talvez eu faça, mas seja mais curtinho. Mas foi um assunto que tomou uma proporção. O Diácono André fala bem, esticou, eu estiquei do outro lado e foi tomando proporção. Mas acredito que foi de grande valia e que trouxe grande edificação para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Não vamos mudar o Evangelho. O Evangelho é simples. Não vamos nos vender para encher a igreja. Eu quero quantidade também, como você quer. Qualquer líder quer quantidade. Mas antes da quantidade vem a qualidade. Nenhum dos cursos que eu participei na ICPI, nenhum simpósio, Deus tem pastores para todos os grupos, com 50, com 100, com 1000, com 1 milhão, com 2 milhões, e nenhum deles é maior porque tem um número maior de ovelhas para cuidar. Todos eles são pastores. O importante é que cada um faça com amor e com zelo aquilo que lhe foi confiado, porque Deus dá a cada um segundo a medida da fé. Um abraço a todos. Que Deus os abençoe e despede. Mas o Senhor a todos.
E Deus continue abençoando a cada lar, a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até semana que vem. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Dinamis, Rua Aril Wilson Cremasco, número 635, bairro Jardim Soares. Todas as segundas, 14h30, as terças-feiras, às 19 horas, e quintas-feiras, 19 horas, sábados, 19 horas, domingos, 19 horas, quando acabar o recesso da lei aí, nós retomamos as nossas atividades. Meu abraço, irmã Lucila. Muito obrigado pela sua cooperação aí, porque sem a senhora aí nós não teríamos feito nada aqui. Um abraço a todos. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Calor. Um abraço a todos aí, queridos. Deus abençoe a vocês, viu? Compartilhe essa live. Um abraço a todos. Até semana que vem.